Potira, tenho 24 anos, moro no interior da Bahia e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como foi esse processo da minha retomada, né? Retomada identitária indígena. Então, desde muito nova, tanto eu quanto minha família, a gente já sabia, né, dos nossos parentes indígenas, né? Já sabia que a gente via de uma família indígena, mas a gente não cresceu tendo esse contato com nossa família. Por quê? Eles nasceram lá em Antonina do Norte, naquela região de Antonina do Norte, Iguatu, Ceará. E aí eles acabaram depois migrando para a Bahia e a gente acabou perdendo esse contato com outros parentes e outras pessoas. E a minha avó, ela era uma mulher indígena e toda essa história sempre corria na minha família, né? Que ela era uma mulher indígena, como ela era, as características dela, e que ela saiu para se casar, né, com o meu avô, né, que era um filho de fazendeiro na época, comerciante, e fez essa junção que criou, né, minha mãe, minha tia e meus tios, né? E aí ela acabou falecendo muito nova, e por causa disso, dessa perda, né, que a gente teve dela, eu acabei não conhecendo ela, e minha mãe também acabou conhecendo pouco ela também. Quem teve mais contato com ela mesmo foram os irmãos mais velhos, e mesmo assim, eles não lembram tantas coisas assim dela, sabe? Aí depois do falecimento dela, meu avô acabou se casando com outra pessoa que não é indígena, e a gente começou essa curiosidade de buscar nossos parentes. Então, a minha retomada ela não começou exatamente para ser retomada indígena. A gente começou mais há anos atrás, muitos anos atrás, essa questão de buscar nossos parentes por parte de mãe, porque minha mãe sente essa carência desses parentes, porque atualmente ela só tem os irmãos e ela queria saber, né, mais da mãe dela, como é, porque pensa numa mulher crescer sem ter esse cuidado da mãe, porque ela faleceu cedo, e ela sente essa falta da mãe dela, sente essa carência, né, da mãe dela. Então, toda a questão foi de trazer esses parentes por causa da minha mãe. E aí, ficava eu, minha prima, né, que é Sara, e minha irmã, que é Carol, procurando em sites. Então, a gente procurava sites de família, a gente tentava procurar com base em documentos, e na época tinha muito pouca informação sobre isso, sobre retomada, a gente não sabia o que era isso, nem sabia que era possível se fazer uma retomada. A gente sabia que se tratava de uma mulher indígena, tipo, isso nunca foi uma dúvida, não foi algo que a gente descobriu com documentos, não foi. É porque a gente confiou nas histórias orais da nossa família, que é algo que também eu vou falar depois, sobre essa questão das histórias orais. Então a gente começou esse buscando, mas também não foi algo assim que eu vou falar para vocês que, buscando sempre. Não, a gente ia buscando, parava, depois voltava a conversar sobre isso, tentava. Tanto que quando a gente vai olhar atualmente nesses sites que a maioria das pessoas mandam procurar, tem lá a conta da minha prima, então, tipo, a conta dela já é muito antiga, de muito tempo, de quando ela procurava sobre os nossos parentes. E aí eu fui seguindo minha vida depois, a gente parou de fazer essas coisas, isso já tem muitos anos, acho que tudo isso foi em 2015 que começou essa busca aí, mas a gente não achou, assim, foi algo que faltava documentos, faltava pessoas, por ela ser uma mulher indígena, a gente não tinha esses documentos físicos que as pessoas esperam que a gente tenha. E a gente sabia o nome dela, o sobrenome e tudo, mas não sabia o nome dos pais dela, não sabia nada sobre a família dela. Ela é como se fosse um fantasma que apareceu, casou com meu avô e ia ficar por isso mesmo, assim. Então, depois eu fui seguindo outros processos que eu encaro atualmente como minha retomada também. Quando a gente fala de retomada identitária, também é retomar nossa ancestralidade. E eu venho de uma família que tem a grande ancestralidade por parte da mãe e por parte do pai, né? A família do meu pai é de pessoas negras e a família de minha mãe é de pessoas indígenas. E aí eu fui indo nesse caminho de religiões. Então, fui religião de matriz africana,
É, e foi algo mais inconsciente mesmo, sem saber que eu estava buscando esse processo da minha retomada identitária. Eu fui porque eu me identificava com o que acontecia lá. E acabei me encontrando, sim, fiquei longos anos, uns 4 anos, assim, em religião de matriz africana. E dentro das religiões de matriz africana, tem os caboclos, né? Que são entidades que a gente também acaba cultuando, e são entidades e são entidades indígenas, né? E toda essa questão da espiritualidade acabou meio que me ajudando a ter uma mente mais aberta, porque muitos parentes, eles vêm de uma retomada sendo cristãos, então acaba que tem uma certa complicação, um certo conflito que eu acabo vendo deles encontrar essa questão da ancestralidade e da espiritualidade. E aí, no meu caso, eu já tinha um certo contato com a religião, então me ajudou. Não foi alguma coisa assim que eu vim e não sabia praticamente nada sobre espiritualidade. Pelo menos eu já tinha um certo contato com a espiritualidade, já tinha os meus ancestrais que eu já cultuava. E aí, só depois disso, eu acabei saindo do candomblé, que era a religião que eu frequentava, fui para outras coisas, já fui para Umbanda, mas não para pertencer, mas para visitar mesmo. E continuei cultuando, né, os meus ancestrais, mas sem pertencer a uma religião específica, porque eu já não me identificava em pertencer a uma religião. Eu continuava acreditando, mas não queria pertencer a uma religião. E aí, o que aconteceu foi que na minha faculdade apareceu uma mulher indígena, foi uma professora que me apresentou essa mulher, e aí ela falou: olha, vai ter algo que vai estar acontecendo, uns eventos que eles vão estar fazendo, eles querem que vocês ajudem com a parte das redes sociais, e vocês sabem criar, né, CAD, que eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, então as pessoas que apareciam lá, a gente ajudava a fazer, então ia ser um projeto, né, que a gente ia fazer para essa moça indígena. E ela tinha uma reserva indígena, e a gente começou a criar esses cards para ela, fazer os cards, eu editava vídeo, e aí eu acabei me voluntariando, depois que passou o projeto, eu acabei me voluntariando a fazer de forma voluntária mesmo para ela, depois sem pertencer à faculdade. Eu me formei e falei para ela que eu ia continuar fazendo esses cards para ela, porque ela não sabia usar as redes sociais. E aí fui fazendo esses cards para ela de forma totalmente gratuita, e com isso eu fui me aproximando da cultura, né? E lá ela também fazia uso de medicinas ancestrais, que hoje em dia eu já tenho conhecimento, mas que na época eu não sabia. Então eu ia acompanhando todo esse processo que eles faziam e também trabalhando, né, de certa forma voluntária, mas trabalhando para eles. Então, eu tirava fotos, editava vídeos e via toda a movimentação. E aí, nesse movimento, as pessoas que estavam lá, elas me identificavam como indígena. Então, elas falavam comigo como se eu fosse uma deles também, na época. E aí eu falava: não, eu não sou indígena. E aí eles falavam assim: você não sabe ainda, né? Você não assumiu ainda, né? E aí foi toda essa questão, foi mais as pessoas, eu já tinha essa chama no coração, né, que a gente sabe o que a gente é, não adianta falar que a gente não sabe, a gente sabe o que a gente é. Mas aí com a identificação das pessoas em volta e também quando eu ia para as feiras, eu fui para a feira com eles, né, de artesanato, as pessoas queriam tirar foto comigo e me identificavam, eu fui começando a sentir o pertencimento das pessoas e de outros parentes. Então os parentes paravam para mim e perguntavam: e aí, parenta, qual é a sua etnia? E eu não sabia responder. Então, tipo, aí foi aí que eu fui pensar em em assumir realmente uma retomada identitária para poder buscar toda a história da minha família mesmo. E aí eu parei, né, depois de fazer esse trabalho com eles, eles seguiram outro rumo, e eu meio que me senti perdida, né? Eles foram seguir outro rumo, eu fiquei sozinha para fazer a minha retomada identitária e não sabia o que fazer. Então, eu comecei a pesquisar o que é esse negócio de retomada identitária, porque as pessoas estão me reconhecendo como tal e eu não sei o que responder, eu não sei o que falar para elas.
E aí as pessoas brancas também me reconheciam como tal, e as pessoas indígenas também estavam me reconhecendo como tal. E eu não sabia o que falar. Aí eu fui pesquisar, né? Eu fui fazer essa pesquisa de ficar acompanhando muitas pessoas de retomada identitária. Eu fui entender como é que funcionava. Na verdade, eu estou entendendo, né, ainda, que eu não sei tudo, mas fui entender como é que funcionava, e aí fui realmente assumir que eu estava em retomada. Então, tem pouco tempo que eu estou em retomada, não tem anos, tudo começou no ano passado, mas a minha história com ancestralidade e com essa busca pela minha ancestralidade já tem anos. E também o início, né, sobre a pesquisa dos meus parentes, que já é de muito tempo. Aí, ano passado, que eu fui assumir a retomada identitária de verdade, de assumir mesmo, foi quando eu também comecei a expor na internet, porque eu me senti sozinha. Eu falei, eu estou em retomada identitária, mas ninguém é indígena sozinho. Eu preciso de pessoas para poder me auxiliar, para poder me apoiar e dizer o que caminho eu vou seguir, o que é que eu vou fazer agora. Tipo, eu já sei o que eu sou, eu me olho no espelho e sei o que eu sou. Eu acho que isso é muito importante. E quando a gente fala da autodeclaração, que as pessoas acabam julgando a autodeclaração, eu sempre digo, nenhum indígena vai pegar na sua mão e falar quem você é. Quem tem que saber quem você é você. Você tem que se olhar e saber o que você é primeiro. Quando você assume a sua identidade, você vai estar afirmando o que você é, e nenhuma pessoa vai poder tirar isso de você. As pessoas podem discordar de você, mas se você tiver dúvida do que você nunca vai poder fazer uma retomada identitária, porque você não vai ter certeza do que é. Então, quando alguém falar que você não é, você vai concordar, realmente, eu acho que eu não sou. Então, essa coisa da autodeclaração é isso, você se autodeclarar o que você é. Antes de qualquer pessoa falar o que você é, você precisa saber o que você é. E comigo foi assim, primeiro eu fiz a minha autodeclaração. Eu tive que me autodeclarar o que eu sou, independente do que as pessoas iam pensar de mim, se era, se não era. E aí foi quando eu comecei a postar sobre a retomada, né? Que tem pouco tempo também que eu comecei a criar conteúdo. Eu já sou publicitária, já trabalho com marketing para uma agência, mas eu não estava criando conteúdo para mim mais. Eu postava uns videozinhos, mas não criava mais. Aí eu fiz um vídeo sobre indígenas não aldeados, que são indígenas que moram em contexto urbano, que moram na zona rural, e contei a história aqui de um senhor que se chamava Índio, tá? Que ele era conhecido por todo mundo como índio. E ninguém nunca perguntou para índio qual sua etnia. Mas todo mundo sabia que índio era índio. Ninguém duvidava que índio era índio aqui no meu interior. Então eu fui contar sobre essas pessoas que estão espalhadas em todo o Brasil e no Nordeste, né? Porque eu moro no Nordeste, e fui falar essa narrativa. E aí muitas pessoas se identificaram. Eu usei o exemplo do cantor Xamã, que fez retomada identitária, que ele sempre se chamava de índio nas músicas, e aí depois ele foi, né, ter essa consciência da palavra, enfim, mas que ele já se identificava como tal. Então, essa questão da autodeclaração é isso, você já se identificar. Aí eu fui usando o exemplo de Xamã, de outros famosos, e as pessoas foram se identificando. O vídeo meio que viralizou, teve um alcance muito bom, e foi desse vídeo que tudo começou, assim, nessa questão da retomada também com a criação de conteúdo na internet. Aí fui conhecendo pessoas, fui vendo que eu não estava sozinha, que eu não era maluca, que tinha mais pessoas passando por isso, que não era só eu, que tem coletivos, tem pessoas que apoiam, tem parentes indígenas que também apoiam. E aí foi crescendo, assim, até que fui fazendo amizades, né? Hoje em dia eu tenho uma amiga que é minha amiga, assim, que é a Pupê, que ela é Puri, né? Do povo Puri, que a gente é melhores amigas. Então, tipo, tudo foi a partir dessa coisa que surgiu. E ela também foi me ajudando muito no meu processo de retomada. A gente acabou criando um coletivo, né, que se chama O Raiz Retorna, que é um coletivo de apoio à retomada identitária indígena. Então, é um coletivo multiétnico, com várias pessoas de várias etnias diferentes, e várias pessoas também autodeclaradas, que ainda não sabem sua etnia. A gente acolhe todo tipo de pessoa, e a gente vê as intenções da pessoa também, porque quando a gente fala de retomada identitária, as pessoas acham que é bagunça. Que é, porque do meu
tatara do tataravô, tataravô, e não é exatamente assim. Então, no coletivo, a gente tenta estabelecer esses limites para saber quais é as verdadeiras intenções das pessoas, porque acaba aparecendo pessoas que a gente sabe que são brancas e que querem de alguma forma retomar, e a gente não sabe nem para que essa pessoa quer retomar, sendo que ela é uma pessoa branca. E eu não estou falando da cor da pele, estou falando que ela é uma pessoa vista como uma pessoa branca, enfim. E aí o movimento foi crescendo, a gente se organiza no nosso coletivo, a gente cria conteúdos, a gente faz eventos internos, por enquanto os eventos são todos internos, faz oficinas de conversa, faz manual da retomada identitária, porque muita gente manda muita mensagem para mim, perguntando sobre como eu faço a retomada, o que é que eu começo. Então, a gente faz esse manual também da retomada para as pessoas se situarem e ter todas essas rodas de conversas e apoio. Então, tipo, tudo começou de algo que eu não sabia nada. Não sabia nada, só sabia que eu estava indo e fui, e o coletivo se criou. Eu não falo que foi eu sozinha que criou o coletivo se criou, porque eu fiz um grupo para discutir sobre retomada identitária. Dentro do grupo, o pessoal falou: isso aqui vai ser um coletivo, não vai ser um grupo. E eles decidiram o nome, e hoje em dia eu sou liderança desse grupo junto com a Puquê, né, que é a Puri, minha amiga. E falando exatamente da minha família e tal, minha família veio lá do Ceará, né? Então a gente está nesse tronco dos Cariri, e atualmente eu assumo essa identidade, né? Ibotira, Cariri e tal. E vou conversando com lideranças, vou pesquisando documentações, né? Minha família demorou muito de falar. Esse, para mim, foi o maior problema. Porque mesmo quando era antes, a gente perguntava, eles não falavam. Então, meio que minha prima e minha irmã ficavam meio assim, a gente vai perguntar, eles não falam, aí trava. Aí para, meio que trava o processo, eles não vão falar. Aí minha mãe começou a abrir mais a mente em relação a essa questão, depois que ela viu o meu trabalho nas redes sociais e viu que as pessoas estavam apoiando, que estavam gostando e que era certo o que eu estava fazendo, porque tem muita essa questão de sentir medo, né, preconceito, enfim, e ela não ligava muito para isso. Aí hoje em dia ela já pesquisa, hoje em dia ela já sabe, né, que tem que falar indígena, não vou falar índio, enfim. Ela já tem uma certa conscientização da própria história, da história da mãe dela, e a gente está tentando isso também com os outros irmãos. Então, os outros irmãos não gostam de falar. Aí, atualmente, eles começaram a soltar algumas coisinhas. E foi com base nas coisas que eles foram falando que a gente também foi fazendo um documento para poder deixar tudo organizado. Aí, com base nesse documento, eu fui conversando com lideranças e aí fui recebendo o apoio, né, das lideranças para poder achar essa busca da etnia exata mesmo. E aí, algumas pessoas falam também dos autodeclarados, como se o autodeclarado ele não quisesse retomar o seu povo. Mas tudo que a gente quer, e eu posso falar por mim, é retomar ao nosso povo, nossa cultura, e também orgulhar a nossa família, porque quando eu retomo, eu não vou retomar sozinha, eu vou levar minha família também para conhecer o território. E as pessoas acham que é assim, a pessoa se autodeclara e não quer território, não quer praticar cultura, a pessoa só quer postar na rede social, se pintar de genipapo e colocar um cocá. E não é isso. Se a gente tivesse a oportunidade, se tivesse uma discussão entre parentes aldeados e não aldeados, e fosse mais fácil esse diálogo e mais fácil esse contato, muitas pessoas autodeclaradas iam sim retomar para o seu povo e iam praticar a cultura. Mas se não tiver esse diálogo, se não tiver essa discussão toda que a gente está gerando no Raiz Retorna, com outros influenciadores que falam sobre isso, que não tem só eu, tem outros influenciadores que falam sobre a retomada, e esse movimento que está surgindo, que eu estou sentindo que vai ser um movimento. As pessoas talvez não estejam levando tão a sério, mas eu estou sentindo que vai ser um movimento de retomada, ainda mais esse ano, que as pessoas estão despertando, então as famílias estão querendo retomar, as famílias estão querendo conhecer o seu povo. E se não tiver essa conversa e esse diálogo de uma forma mais fácil, sem todas essas barreiras e sem todos esses medos, que eu compreendo o medo dos parentes até aldeados que têm medo, né, de pessoas brancas
tomarem seus territórios, porque eles já foram muito invadidos e são até hoje. Mas se a gente deixar só o medo paralisar, muitos parentes que não querem se aproveitar da causa e que têm história, que têm ancestralidade, não vai conseguir retomar o seu povo por causa desse preconceito e por causa do medo, né? O medo ele vai acabar parando as pessoas, né? E aí é isso. A retomada é um processo complicado também por causa do preconceito também de próprios parentes, porque eles falam que a gente quer se aproveitar, que a gente quer ganhar algo com isso, sei lá, não sei, dinheiro, visibilidade, eles julgam pessoas que estão em retomada porque essa pessoa não nasceu no território. E aqui eu não falo de todos os parentes, tá? Estou falando de alguns parentes não aceitam parentes em retomada, e o que eu estou falando não é novidade, e outros parentes vão ver que não é novidade, porque tem muitos comentários assim. E eu recebo esse tipo de comentário também, das pessoas julgando porque está em retomada, julgando porque está buscando sua ancestralidade, julgando porque eu estou buscando a história da minha própria família, a história da minha própria família, que é nossa história, então é nosso direito. Eu falo que a retomada ela é um direito de pessoas indígenas fazer sua retomada identitária, porque não foi escolha nossa, não foi escolha nossa se perder, não foi escolha nossa se esconder. A gente teve que fazer isso, a nossa família teve que fazer isso, e agora a gente está buscando o caminho de volta para casa. E aí, quando a gente está buscando o caminho de volta para casa, as pessoas querem fechar as portas. Então, é essa a questão. O preconceito que a gente sofre, e eu falo isso com total certeza, nem é das pessoas brancas, não. As pessoas brancas, elas ficam perguntando, ah, é Índia mesmo? Quando eu passo na rua, ah, é Índia mesmo? Ah, eu achei que só não existia Índia aqui, não. Mas, tipo, comparado a tirarem sua identidade e falar que você não é o que você é, eu acho que isso não é nada comparado às coisas que a gente acaba escutando. Isso não é nada. Vem de pessoas que não faz parte da cultura, entende? Eu acho que o que machuca mais é quando é pessoas que fazem parte da cultura, do movimento e que mesmo assim querem tirar sua identidade a todo custo. E falar que você quer se aproveitar para ganhar um tipo de dinheiro, alguma coisa assim, sendo que a gente não ganha nada. E é isso, a retomada e a gente continuar resistindo a todo o preconceito, todas as portas que vão ser fechadas para você, porque nem todo mundo vai te acolher, nem todo mundo vai te ensinar e nem todo mundo vai te explicar algo. E é você retomar mesmo, é você procurar estudar, estudar a língua do seu povo, é você fazer essa pesquisa da sua árvore genealógica, uma pesquisa mesmo, é entrar em contato em cartórios, é infelizmente ter que pagar caro, tá, por esses documentos, porque os documentos são muito caros, e é pagar caro, é pagar o frete, se você mora em outro lugar. Então, eu não. O que eu penso, eu não vejo essa vantagem que as pessoas falam que é. Ah, agora é moda ser indígena. Eu não estou vendo a vantagem que as pessoas estão falando que é para a gente estar se expondo desse jeito e se colocando nesse lugar para sofrer preconceito. Então, se fosse algo assim para se aproveitar, como as pessoas falam, não valeria a pena o esforço, sinceramente. Se não fosse algo de verdade, se não fosse quem a gente é. E é resistir. A retomada é resistir mesmo ao preconceito dos dois lados, tanto de parentes indígenas quanto de pessoas que não são indígenas, e acreditar no que você está fazendo. Acho que essa é a parte mais importante, acreditar que o que você está fazendo não é para benefício seu próprio. As pessoas acabam dizendo isso, que é para benefício próprio, mas não é. O benefício é para todos, porque o futuro é ancestral. E se a gente ficar só preso e não deixar que as pessoas que estão em contexto urbano, em periferias, que sofrem preconceito todos os dias quando saem na rua, sofrem preconceito, escutam piadas, mas aí não pode assumir sua identidade. Mas na hora do preconceito, a gente pode aguentar. E eu falo até isso também para indígenas de pele, né, mais escura e tal. Porque essas pessoas já sofrem preconceito, essas pessoas já são racializadas na sociedade. Essas pessoas, quando vão no mercado, já são perseguidas, mas na hora de assumir sua identidade não pode. E é isso. Isso é a retomada. Não é bonito,
Não é romântico, como as pessoas acham, não é mil maravilhas, é uma batalha espiritual fortíssima, que eu falo, que é uma batalha espiritual que a gente trava, porque a gente está mexendo com nossos ancestrais, e quem acredita sabe do que eu estou falando, e que muita gente não quer que você retorne, tá? Infelizmente, muita gente torce contra a sua retomada se você expor isso, e eu vivo isso atualmente, eu vivo essa batalha espiritual mesmo. Mas quando a gente sabe o que a gente quer e sabe o nosso propósito, a espiritualidade vai mostrando pessoas, vai mostrando caminhos e vai mostrando também sua intenção, o que você quer com isso, por que você quer retomar. A espiritualidade sabe por que cada pessoa quer retomar. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito no poder da espiritualidade, eu acredito muito nos encantados. E eles sabem, eu converso sempre com eles, eles sabem o motivo e sabem o que vai ser melhor para mim e para minha família e para todos, né, que se inspiram em mim, que me pedem conselho. E a retomada é resistir. A gente está retomando o que é nosso. A gente não está roubando o que é dos outros, a gente está retomando o que é nosso. Então a retomada ela é um direito. E eu sempre vou continuar afirmando isso. É isso.